pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, né, pro horário que vocês forem assistir. Hoje nós temos uma convidada super especial, a Cosete, a Eli vai apresentá-la um pouquinho daqui a pouco, né, Eli? E antes da gente começar as nossas apresentações, eu queria pedir, por favor, para vocês, clica aqui no sininho, vocês vão ser sempre notificados dos nossos novos vídeos que vão sendo postados toda semana. E também compartilha com todo mundo que vocês puderem, porque a gente fala sobre longevidade, né? E a longevidade, ela perpassa todas as idades e não apenas 60 a mais. Então, é muito legal se vocês puderem fazer isso, a gente vai divulgando o canal e fiquem super à vontade para trazer novas temáticas que vocês queiram escutar, que aí a gente vai atender o pedido de vocês, com certeza. Então, boa noite, pessoal, boa noite, Eli, boa noite, Cosete. Gente, boa noite mais uma vez, a gente está aqui no Longe Talks. E aí, Cosete, boa noite. Eu queria começar de uma maneira diferente. Eu queria conversar com você, que você falasse da Cosete pela Cosete. Ok, boa noite, bom dia, boa tarde. É um prazer estar aqui, Eliane. Muito obrigada pelo convite. Eu estou super contente, né, de estar esse momento com vocês. Então, eu sou uma gaúcha que adotou Brasília desde 2006. A minha área de formação é comunicação e eu sou psicanalista, né? Então, eu transito entre comunicação digital, inclusão social, envelhecimento, são temas que me interessam muito, e políticas de cuidado. Para falar de mim, eu sou uma filha única que teve uma mãe com Alzheimer, né? Isso que levou à criação de um coletivo aqui em Brasília com outras mulheres, um coletivo que se chama Filhas da Mãe. Esse coletivo, sabe, Eliane, é muito legal, nós somos amigas, fazemos várias coisas juntas, mas ele surge da dor, de uma experiência muito dolorosa, né, de não saber o que fazer com um familiar com uma demência. Então, precisava de informação, precisava de aprendizado, e foi isso que nós fomos fazer. Eu adoro fazer trilha e caminhar, eu caminho todos os dias. Eu acho que ser saudável, né, física e emocionalmente, é um autocuidado que todos nós, é um presente que todos nós deveríamos dar para cada um, né? Então, Nossa. Eu faço a minha parte comigo. Então, vamos falar primeiro do coletivo, tá bom? O coletivo surgiu em dezembro de 2020, ele é um período pré-pandemia. E foi isso, nós participávamos, era um grupo de mulheres, quase todas com mães com Alzheimer, né? Por isso que a gente colocou Filhas da Mãe, para subverter essa conotação negativa. A gente tem muito orgulho de ser filhas da mãe. E surgiu como um outro espaço, sabe, Eliane? Porque até então o olhar era todo para os pacientes e ninguém pensava em quem cuida. E as pessoas, as cuidadoras familiares, e eu falo no feminino, né, porque segundo o IBGE, nós somos 96% mulheres na atividade de cuidado, né? Dentro dessas 96, 82% são cuidadoras familiares que não recebem um centavo, nada. Trabalho de forma invisível e gratuita. No caso, né, das cuidadoras familiares, nós resolvemos fazer oficinas, reunir as mulheres e resolvemos fazer algo. Nós começamos por algo bem diferente. Assim, a nossa proposta foi dar atenção a cuidadoras familiares, olhar para quem cuida. Isso não significa não olhar para o paciente, mas o paciente, nós trabalhamos com informações sobre as demências, porque a informação é essencial. Então, uma das coisas que a gente inventou, foi o primeiro bloco de carnaval do Brasil, né, coletivo, que é o bloco Filhas da Mãe, que fala, as marchinhas todas falam sobre demência, briga, ninguém solta a mão de ninguém, estamos juntas, né? E obviamente que a gente não fala só para mulheres, embora seja maioria mulheres. Inclusive, nós temos um blog no Correio Brasiliense, né, que é o blog do coletivo Filhas da Mãe, que sai nas segundas e sextas. Para quem lê, vocês vão ler tudo no feminino. Como assim? Não entra homem? Entra sim, os homens são super bem-vindos, é preciso uma educação para o cuidado. Homens são educados para receber,
né? E não para cuidar em todas as esferas, dentro de casa. Fazer o trabalho de casa não é um favor, ele não está ajudando, né? Ele mora dentro da casa. Nós temos todo um pensamento de trabalhar o lúdico, trabalhar a alegria, porque é muita dor, é muito desgaste diariamente. E nós estamos em contato com a morte diária, porque o nosso familiar está morrendo, e não só está morrendo, como está desaparecendo as memórias, e nós estamos desaparecendo para ele ou para ela. Isso é muito doloroso. Às vezes a gente quer salvar o familiar, a gente quer que dê certo e a pessoa tem uma estabilidade, porque a demência vai indo em ondas. Ela está muito bem essa semana e no outro dia ele pode te dizer, mas quem é que tu é mesmo? Essa aqui não é minha casa, não me toca. E pessoas com 60 anos ou mais, elas têm toda uma educação que não aceita que olhem o corpo, né? A percepção sobre a água muda e a gente não tem essa noção, não, tem que tomar banho. Não necessariamente, talvez a gente tenha que dar banho de gato, passar paninho depois que a pessoa dorme, né? Então é um outro olhar, essa vida de controle que nós aprendemos a ter diariamente na tentativa de controlar a dor, né, de controlar tudo na vida, para tudo dar certinho. Quando vem um tsunami, como uma demência, que é um exemplo, uma demência, mas poderia ser um câncer, qualquer outra enfermidade que é muito dolorosa, ou uma enfermidade que seja para toda a vida, né, nos desloca das nossas certezas. Nossa, você está me dando uma aula. Eu gostaria de ter tido essa aula há 7 anos atrás, quando eu tive que aprender isso na raça, né? Assim, de um dia para o outro eu tive que aprender a conviver com uma pessoa com Alzheimer, e era a pessoa que eu mais amava na vida, amo ainda. E eu me lembro, quando você está falando dessas passagens, eu me lembro de uma passagem que eu conto o tempo inteiro, sabe, Cosete? Assim, a minha mãe ela já estava perdendo realmente a capacidade de me identificar. Ela sentou e um dia ela começou a chorar do meu lado no sofá. Aí ela, por um momento de lucidez, ela virou para mim e falou assim: é muito triste, minha filha, a gente está perdendo a memória. Depois dali, ela de novo voltou para aquele... Apagou de novo. Mas isso me marcou muito, porque assim, a gente tem que aprender, e aí eu volto uma coisa que você falou que é muito importante, sobre a gente passar na nossa família, na nossa sociedade, esse entendimento sobre o cuidado. Eli, para pegar o gancho agora do que a Cosete acabou de falar um pouquinho sobre o bloco, né, antes dela até começar a falar sobre autocuidado e tudo mais, eu queria perguntar, Cosete, se o bloco ele se respalda, né, ele desenvolve algum aspecto legal ou ele se respalda em algum aspecto. Eu pergunto isso por quê? Porque quando a gente promove ações, geralmente elas são muito mais robustas quando a gente tem esse sustento legal, né? E aí eu queria saber como é que o bloco está nesse sentido. A gente trabalha com essa ideia então, do lúdico, né? Que quanto é importante o lúdico na nossa vida, numa vida tão pesada, tão sobrecarregada, mas também nós trabalhamos com políticas públicas, né? Políticas públicas de cuidado. Nós conseguimos aprovar uma lei no Distrito Federal o ano passado, que trata sobre prevenção, sobre tratamento de pessoas com demências e prevenção de saúde para as cuidadoras e seus familiares. Outra coisa que nós trabalhamos, nós temos uma linha, sabe, Eliane, muito junto à ciência, né? Nós respeitamos muito a ciência, de pesquisa. Nós conseguimos uma emenda parlamentar aqui no Distrito Federal e está sendo realizada a primeira pesquisa para traçar o perfil da pessoa idosa já diagnosticada com demência e daquelas que estão em fase de diagnóstico,
E do outro lado, o perfil de cuidadoras familiares e cuidadoras profissionais. Quem são essas pessoas que cuidam, né, de forma gratuita ou paga? E quais são as demandas, quais são as necessidades e os serviços existentes? Porque nós só podemos pensar políticas públicas e refletir sobre essa doença, que é uma pandemia subterrânea, a gente não vê, quando vê ela já está instalada, né? E aí não tem mais o que fazer, porque ela não tem cura, ela tem tratamento. Pensar isso, precisamos fazer pensar pesquisa, fazer diagnósticos para pensar políticas públicas de cuidado. E isso inclui também um envelhecimento ativo, que é outra linha de trabalho que nós temos. E acho muito importante nós falarmos sobre envelhecimento ativo e sobre o idadismo e sobre o preconceito, né, que a gente sofre diariamente, seja no mercado de trabalho, seja nas relações familiares, nas relações afetivas. Parece que fez 60, a gente não namora, a gente não transa mais. Exatamente. Sim, nós fazemos tudo isso e ainda dançamos, damos risada. Então, essa dicotomia, esse binarismo, ou você é jovem ou você é velho, né, precisa ser muito discutido, muito desconstruído, porque é só mais uma fase da vida. Quando a gente fala dos 60 mais, fiz 60 anos, parece que virou uma chave, você é outra pessoa, não sei. Mas a impressão que dá é que por conta desse preconceito tão enraizado, o fato de você categorizar-se como idoso, né, socialmente falando, que aí veio o termo idoso justamente para aqueles 60 mais, parece que você passa a ser uma outra pessoa. É um preconceito muito enraizado, que a gente costuma falar bastante, né, Eli? E uma das coisas que ele fala muito a respeito é a questão de que nós estamos lidando com gerações diferentes. E uma das maneiras mais eficazes que a gente observa hoje para tentar unir e tirar estigma dessa condição, né, desse olhar preconceituoso para o idoso, para a palavra idoso e tudo que tem relação a isso, né, com o velho, olhar para a questão da intergeracionalidade. Então, as pessoas elas vão ter que aprender a conviver mais entre gerações, porque a gente está num momento em que todas as gerações elas estão se encontrando e se cruzando o tempo inteiro. Então, essa é uma maneira, a gente acredita, ele fala bastante nisso também, mais eficaz para a gente conseguir minimizar o estigma. Não é algo fácil, mas é algo necessário. E nós somos o quinto país no mundo a envelhecer mais rapidamente, sem nenhuma política pública. E isso é como ir para a ponta de um precipício. O que faremos com essas populações? Vai todo mundo ir para botar um pijaminha, um chinelinho? Esse estereótipo do vovô, da vovó? Não, vovó quer dançar, vovó quer sair com as amigas, vovó quer fazer projetos. Então, rever essa história, né, que a gente tem no imaginário. Que a gente possa ter essa liberdade, né? Mas que a gente entenda que não é a ruga ou não é o meu cabelo branco que vai deixar de me colocar num ponto onde eu não quero estar. Eu posso estar de cabelo branco, de rugas, e querer estar naquela fase. E não, eu não preciso apagar através da minha aparência. Essa desconstrução de um imaginário sobre o que é ser velho, né? O que é envelhecer. Eu acho que nós temos que conversar muito sobre isso. É uma conversa que começa dentro das famílias. Dentro de casa. Dentro de casa. Um diálogo intergeracional, de não desmerecer a experiência da pessoa idosa, de respeitar as habilidades. Assim como os jovens sabem muito de tecnologia,
as pessoas mais velhas têm outras experiências de vida, né? Essa troca de saberes é essencial, né? Levar para dentro das escolas, em todos os níveis. Convido a todas as pessoas a te seguirem, né? Esse movimento é um movimento muito bacana, eu queria que ele pudesse, eu desejo mesmo que ele se espalhe pelo Brasil, né? De todas as formas, né? Isso é muito bacana. Eu vou te convidar outra vez para você vir falar sobre o teu livro do autocuidado, do cuidado, falar sobre as suas trilhas, né? Eu acho que seria muito bacana a gente também construir essa longevidade para as pessoas saberem, né? Que o quanto isso é importante, começa pela gente, né? Muito bacana mesmo. Olha, muito obrigada mais uma vez por você ter vindo conversar com a gente. Que conversa, que aprendizado. Nossa, eu só tenho a agradecer. Acho que foi uma troca muito rica que a gente teve hoje. Quero agradecer você, Cosete, a Eli por ter convidado também. A gente fala muito sobre isso e é interessante que você trouxe muitas vivências e experiências e que são questões muito corriqueiras, né? Mais do que a gente imagina. Então, as pessoas, elas passam por esse tipo de situação. Você falou, eu tive que cuidar da minha mãe, ele também. E tem muitas pessoas na mesma situação e em situações semelhantes. Então, acho que vem como até um reconforto, né? Essa conversa e essa fala, justamente para que todo mundo entenda que é possível a gente lidar com isso e que existe pontos de ajuda que são essenciais para que tudo isso aconteça de uma maneira a preservar, o que eu gosto de falar bastante em relação à nossa saúde mental, né? Então, trazer essa preservação da saúde mental, que é tão importante para o cuidador. Foi uma bênção estar aqui, eu passei super bem, aprendi, te escutei, que bom que você contou sobre a sua mãe também. Isso é uma experiência dolorosa, mas que bom que pode falar agora sobre isso, né? Precisamos falar sobre demências e outras doenças, precisamos falar sobre saúde, estar ativa, né? E precisamos de encontros, né? De falar e principalmente de escutar, né? Porque quando a gente escuta, a gente compartilha também e acolhe a experiência do outro, né, da outra. Prazer estar aqui.